Mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou conhecida como Blá Blá Ná e hoje eu tenho uma convidada super especial, a Vanessa. Iremos tratar sobre dois assuntos. Muito chique, né? Muito chique. Pode na. Antes de começar o assunto, eu preciso saber, dona Vanessa, como que fala? Eu nunca sei. Jorei. Por que tem um H pra confundir tudo? Então, né, na verdade é uma junção, a gente tá no japonês, né, porque é de origem japonesa. Sério? E aí ele tá falando sobre luz, porque o jorei é sobre isso, né? Então, é aquela imposição de mão que a gente faz, né? Quem tem o Hikari, que é a medalha de luz, aquilo ali é como se fosse uma luz divina, como se fosse, não, é a luz divina, né, de Deus, pra trazer felicidade pra outra pessoa. Então, é disso que a gente tá falando. Aí tem a questão de ter colocado o nome da igreja messiânica, porque tem que ter uma nomenclatura, né? E aí eles falam igreja messiânica, Jorei, né? Jorei Center. Quando eu era pequena, eu achava que tinha a ver com aqueles negócios. Como que chama? Ai, não sei. Tem um grupo que é só de homem. Maçom. Isso, Nossa, eu muita achava gente que era pergunta. isso. Quando eu era pequena, né? Depois que eu vi a diferença da palavra, né? Mas eu jurava que era alguma coisa de maçom. Mas tem Aí... muito adulto que acha, tá? É? Muita Nossa, gente. Acham que é uma seita, sabe? É, Alguma eu coisa achava assim. que era um negócio assim, meio secreto, meio. Tem gente que fala assim, só tem gente rica lá, né? Eu falei, bom, Querido. eu não sou. Eu não tô sabendo dessa parte aí, não. Essa eu não cheguei. Porque ali no Paiol tem um, né? Isso. É a sede de Guapi? É porque cada local, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente tem sede no Rio de Janeiro cidade, que é lá na rua Itabaiana, no Grajaú. É como se fosse central. Sim. Aqui para a região de Guapimirim, a gente corresponde a de Nova Iguaçu, que é a sede, né? E aí a gente tem Jorei Center, que é como se fossem os núcleozinhos pequenininhos, São né? polozinhos, Isso. né? Na cidade do Rio de Janeiro, você vai ter em bairros, né? Tem Copacabana, Engenho Novo, vai ter cada um desses. Aqui, como é uma cidade menor, a gente tem um só, que é o Jorei Center Guapimirim. Entendi. E ali no Paiol, na Rua da Caixa. É. Aí eu passava lá em frente e via escrito, né? E nunca vi ninguém, nenhuma alma. Eu falava, gente, é uma associação secreta. Eu tenho certeza disso. Aí depois a minha amiga Tamires, né, ela faz parte, que aí de vez em quando eu encho ela de pergunta. Aí ela fica, ai, Tainá, eu não sei, pergunta a Vanessa, que é ela que me explicou tudo. Eu não sei de nada disso, eu não entendo. Falei, poxa, eu só queria entender um pouco. Porque é diferente, né? Eu nunca escutei ninguém falando o que é, né? Aí, vamos lá, uma definição. Quando eu sou da igreja católica, eu falo, eu sou católica. Da assembleia, essas coisas, eu falo, sou evangélica. Isso. E quando eu sou Aqui de é orei, espírita. Pra você ter uma ideia, a gente vaga ali entre a parte mais budista, talvez Allan Kardec, as ideias são essas, porque a gente acredita em vidas passadas, a gente cultua os antepassados, que são, né, nossos entes que já faleceram. Tem essa coisa. É de cultura japonesa, então tem aquela questão da lei da ordem, você vê que é uma coisa bem organizada, tem tudo isso. Entendi. A ideia da igreja, né, eu costumo falar, eu fujo um pouco dessa ideia de religião. Eu falo que é muito mais filosofia de vida. Sim. Porque é uma coisa que você acredita e que você coloca na sua vida, né? Então, eles têm, a gente tem 3 bases principais, que é o Jorei, a luz divina, né, que a gente ministra. Aí você tem agricultura natural, que seria o que exatamente? É tudo que você alimenta seu corpo, você está alimentando seu espírito. Sim. Então, se você tá bem de saúde, você tá se alimentando bem. É uma coisa um pouco lógica, né? Então, a agricultura natural é sobre isso. E aí você tem a parte da horta caseira, que aí já influencia, legal, né? Que você legal. planta o seu alimento, você tem respeito por aquilo que você planta, cultiva. Que a ideia é que seja o mais natural possível. Então, a gente não usa, não é nem orgânico, é natural, literalmente, porque a gente não usa nenhum composto. É tudo da terra ali, a gente coloca, acompanha, lógico, faz todo o cuidado, mas não colocamos nada químico e nem mesmo, vou colocar os restos dos meus legumes. A gente não coloca porque geralmente o que tem em casa já veio do mercado, né? Então já tá sujo, né? Mas é isso que você fala, é na igreja ou cada um na sua casinha? Os dois. A gente tem tanto na igreja, que é onde vai explicar como você vai fazer, Que legal. quanto cada um vai ter na sua casa. Que a ideia é que cada um tenha na sua casa, né? Porque tem que levar pra vida, né? Exatamente. Não só no momento. E assim, essa questão da agricultura natural é muito interessante, porque não existe nada mais próximo de Deus do que natureza. Sim. Então, a partir do momento que você tá ali lidando
com a terra, que você tá lidando com as plantas, se você não tiver bem, você não consegue fazer aquilo. Essa é a verdade. Assim, tem muitas vezes eu tenho um negócio com pimenta. Eu tenho alergia a pimenta, então eu tenho pavor de pimenta. Eu não consigo ter pimenta. Você não tá entendendo. Eu compro a pimenta, porque eu já fiz tudo, da semente, da plantinha. Eu boto lá, a bicha morre. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu comecei a falar assim, eu vou começar a fazer, porque existe uma história lá na igreja, né, que a menina tinha plantado na casa dela, tinha tomate, alface e mais alguma coisa. E ela não gostava de alface, e o alface não dava certo. E aí o ministro, que é como se fosse o padre, né, ele vira pra ela e fala assim, olha, você tem que ter carinho por ele, porque você colocar ali não adianta. Aí ela começou a falar com o alface. Olha, alface, eu gosto de você, cresce aí. Por Começou favorzinho. literalmente a dar amor àquela alface. E ela vingou. Ai, então que a legal. ideia é justamente essa, sabe? Você tá realmente lidando com alguma coisa ali viva, né? Sim. E a terceira coluna já é do belo, que é cultura, que é arte. Então, assim, lá na igreja a gente tem muita coisa do Sangetsu, que é a escola de arranjos florais. Não sei se você já viu, que sempre tem lá no altar e Já. tudo. E aí você aprende aquilo ali, é como se fosse uma beleza para os olhos. Quando você tá fazendo algo bom, que o outro olha e fica feliz em ver, você tá passando uma coisa boa, né? Então a ideia da igreja é prosperidade e felicidade. É como se fosse a construção do paraíso terrestre. Essa é a ideia que a gente tem. Então quando você tá ali, que você tá fazendo a sua vida, se você não tem conflitos, que sejam eles, hoje em dia, você pegar uma pessoa que não tenha nenhum problema de saúde, não tenha nenhum problema financeiro e nenhum atrito com outra pessoa, é quase impossível. Verdade. Né? Você sempre Um tem. lado sempre tá prejudicado. Exatamente. Então são essas três colunas. Você tá ali feliz, você tá próspero financeiramente. Isso não significa ser milionário, não, tá? Não, sim, com certeza. Mas que você Tem não outros tem tipos problemas. de riqueza também, né? Exatamente. E você realmente não tem problemas. Você não tá devendo nada. E você tem a questão da saúde. Você tá bem de saúde também. Porque inclui também não só o corpo, mas o mental, né? Então, assim, é uma coisa que une. O que eu gosto, pelo menos particularmente, eu vou falar a Vanessa, é essa ideia do unir coisas do seu dia a dia com o que você faz. Então, é uma ideia de filosofia praticante. Legal. Não tem como você ser um messiânico que não pratica. Entendi. Você tem que estar fazendo tudo aquilo tem que envolver todo seu dia a dia, né? Exatamente. E isso deveria ser a base de todas as religiões, né? Porque não adianta nada, sei lá, ir no altar ali, falar várias coisas e daqui a pouco, quando você tá na rua, você sai daquilo ali, exatamente. você sai. E o que eu vejo em muitas pessoas, mas tudo bem. Pode nem entrar nessa questão. Não entra. Não posso julgar. Achei bem interessante. Essa parte da planta eu realmente acredito, porque a minha mãe, ela é muito ligada com plantas, né? Ela planta em casa, não tem um espaço para andar direito. E eu sempre vi ela falando com as plantas, sabe? E sempre deu certo. Aí eu comecei a me interessar com planta também, né? Só que tudo tava morrendo. Morria tudo. Só a suculenta que não morria. Eu já matei suculenta. Meu Deus. Meu Deus. Porque a suculenta... isso que eu ia falar. A suculenta você molha uma vez na semana, tá ótimo. Ela fica ali sobrevivendo ali naquelas gotinhas, né? E aí eu tinha uma samambaia. Que, penei com ela, tadinha. Mas aí eu comecei a conversar com ela. Aí eu dava aguinha de arroz, que dizem que é bom, né? Fazia várias coisas. Minha filha, a samambaia tá ali, vivinha. Tem. Brotando ainda. Eu falei, gente. Muito verdade, é incrível. Aí eu bato papo com ela, falo, e aí, Samanta, que eu chamava de Samanta, né? Fala aí, Samanta, como que você tá hoje? Eu já fiz story, tá? Isso é muito verdade. É verdade. Eu converso mesmo, porque eu vi que isso tem diferença. Acho que é a atenção que você dá, né? Não quer dizer que ela tá te escutando, né, gente? Mas eu acho que é a atenção que você dá ali, né? Eu acho que é uma questão de amor. Sabe? Amor ao próximo, amor a uma coisa viva. Você tá dando o seu tempo, você tá disponibilizando sua atenção. É diferente de você não fazer. É como uma criança, um animal. Se você dá amor, você recebe. Eu acho que é bem uma troca mesmo. Com certeza. E lá, por exemplo, você tem 3 filhos. Vanessa tem 3 filhos. 4 filhos, esqueci. 4 filhos. Você leva eles, pode Isso, levar. Eles vão desde pequenininhos. A gente não tem um batismo, tá? A gente tem uma apresentação quando é bebê. Que aí você apresenta, tem um padrinho ali, né? Meio que uma coisinha mais pros pais, né? Ainda. Você faz essa apresentação. Quando a criança tá com
Agora eu posso estar mentindo, porque a Lulu fez antes do tempo. Mas é porque ela cresceu já na religião, então ela teve uma autorização. Mas eu acho que são 5 anos. Quando tá com 5 anos, a criança pode receber o choco, que é a primeira medalha divina dela, que ela só vai ministrar jorei nos familiares. Ainda não pode ministrar em pessoas que não sejam familiares dela. E o que é esse ministrar jorei? Ministrar é aquela imposição de mão que a gente faz, que a gente para. Aí geralmente é uma cadeira e um banquinho. Aí a pessoa fica ali e a gente ministra, que é a luz divina, não precisa fazer nada. É como se fosse uma oração. Só que você não tá falando nada, você pede uma autorização, como se fosse uma autorização, né? Quando começa, que você pede pra Deus, e Meixo Sama, que é Mukti-Chukada, o representante, né? Quem fundou a religião. Gente, que difícil falar essas coisas, né? E aí, você começa a ministrar o jorei, que é essa luz, vai pela sua mão, a ideia é ficar quietinho ali, deixar a mente limpa mesmo, não fazer nada. Porque você, na verdade, é só um canal, né? Sim. Quem tá fazendo é Deus. Então, a gente fica o mais limpo possível ali. Mínimo que você pensar, você faz. Vamos pensar uma meditação. Seria mais ou menos isso. E aí, a pessoa que tá sentadinha, ela recebe esse jorei. Então, é uma troca ali, né, que vai fazendo. A criança, ela tem essa autorização, né, a partir do momento que ela tem o choco, que é como se fosse o primeiro, e aí ela pode ministrar nos familiares. O ideal é que você faça essa ministração todos os dias. Todos os dias você faz isso em casa mesmo, você pode fazer. E você consegue fazer todos os dias? Não faço todos, você é honesta. Tem vezes que a Lulu chega perto e ela fala assim, vou te ministrar, tá? Eu falo, tá bom. Aí ela vai e ministra assim, mas eu não faço todos os dias, tá errado. Não, eu entendo, é porque assim, na igreja católica você deve... Eu tô falando da católica porque eu fiz parte, né? Eu não sou, mas eu fiz parte por muito tempo, fui batizada, toda aquela coisa, né? O certo seria você rezar, ter uma oração quando você vai comer, antes de dormir, quando você acorda. Eu não faço nada disso. Eu não faço nada disso. Mas assim, meu papo com Deus, ele entende, sabe? Tem uma coisa ali também. Ela fala, tudo bem? Mas também. É muito difícil, quando não é membro, assim, firme, né? Você fazer tudo certinho, sabe? É bem difícil, mas assim, é incrível que a criança, para ela receber, ela tem que querer. É uma opção dela, não é do pai. Tanto que foi assim, quando foi Manu, a Manu, ela só recebeu, ela tava com 12 para 13, bem próximo ali. E ela foi uma opção dela. Antes a gente até perguntou, você quer? Ela não quero. Ela ia, recebia, mas não queria a obrigação de ter o choco. E ela não teve. Quando teve 13, ela resolveu. Já a Alice, com 6, ela já falou, não, eu quero. E a Luísa foi no mesmo, porque, na verdade, elas já estavam fazendo sem ter o choco, que não pode. Aí o responsável falou, pelo amor de Deus, vamos dar um me salva. Vamos dar um choco logo para essas crianças fazerem. Então, é uma opção da criança. Não tem uma interferência do responsável. Mas legal, sabe? Né? É o que eu acho legal, deixar eles livres para decidirem o momento deles, né? Sim, de legal. fazer ou não. Eu fui batizada, né? E eu era bem pequena. Assim, vou te falar a opinião da Tainá. Porque na igreja, eles levam o batismo como fazer parte, né? O membro e tudo mais. E tem muita gente que critica esse lado, porque você meio que... É um bebê, o bebê não sabe do que tá fazendo, né? Ele não tem a decisão. Tainá, eu encaro o batismo da igreja católica. Não sou firme, tá, gente? Não vou todo domingo, não faço nada disso. Mas eu encaro como uma apresentação, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante o batismo. Eu gosto desse momento. Minha mãe nunca me obrigou a ir em missa nenhuma, até porque minha mãe, gente, eu nem sei porque ela me batizou, porque ela nem é da igreja. Mas eu acho que todo mundo faz, meio que um padrão. Eu acho que né? Eu acho que foi isso, não sei. Tanto que, assim, minha madrinha é minha tia, meu padrinho é meu avô. Tudo a ver, né? Minha mãe escolheu perfeito, mas, enfim... eu acho que é como se fosse uma apresentação. Eu lido como isso, sabe? Uma apresentação a Deus. Porque tem muita gente que fala também que quando a criança não é batizada, ela é amaldiçoada. E não tem anjo da guarda também. Não tem anjo da guarda e tal. Dá uma coisa. Eu não acredito nessa parte, obviamente. Mas eu acho que é como se você tivesse ali naquela religião falando assim, oi Deus, então, meu filho tá aqui, queria que você protegesse, né? Tem toda essa apresentação a Maria também, que eles levam muito a sério a Maria também, porque tem religião que nem cita o nome dela direito, né? Então, eu encaro mais por esse lado. Faria com um filho? Eu acho que eu faria, mas
nessa representação, sabe? De apresentar. Lá em casa eu fiz assim, porque eu fui criada na católica, Sim. né? E aí depois, já com 12 anos, foi quando eu comecei a frequentar a messiânica. Você foi sozinha ou alguém da sua família? Na verdade, foi a minha mãe. E aí, por consequência, eu acabei indo com ela também. E gostei, na época, passei a frequentar também. E o interessante que eu acho, particularmente, por mais que eu frequente a messiânica, eu deixo um pouco aberto isso para as crianças. Então, assim, eles foram batizados na católica. E depois decidiram que queriam frequentar eu acho que eu faria o Juray isso, Center sabe? e tudo. Tanto que pra ir no Juray Center, inclusive, não é uma obrigação. Eu tô indo. Se elas quiserem ir, elas vão. Se elas não quiserem, elas não vão, né? Perfeito. Então, eu deixei aberto. Porque eu acho que a criança, óbvio, né? A gente vai influenciar porque a gente tá fazendo. Mas ele tem que ter a mente aberta pra decidir a vida dele. Né? Uma coisa séria dessa, uma religião ou uma filosofia de vida, então eu gosto de apresentar. Até porque eu não deixo de ter crenças da católica por conta da igreja messiânica. E eu acho que isso é importante, porque a messiânica, ela não anula. Eu estou certa, acabou e, né? É assim. Como algumas religiões. O interessante é que você tá aberto. Então, por exemplo, eu fui criada na católica, meu nome é Vanessa de Assis por causa de São Francisco de Assis. Tu viu o cachorro aqui, né? Ai, que legal! Então, assim, eu tenho essa ligação, eu tenho essa conexão que eu passo pra eles. Então, a gente não deixa de acreditar. A gente pode ter ideias um pouco diferentes, mas a gente não deixa de acreditar. Então, eu quero que eles estejam abertos. Eles foram, né, batizados quando eram bebezinhos. Todos eles foram batizados e tiveram suas apresentações na messiânica e, consequentemente, decidiram frequentar a messiânica, mas a qualquer momento eles podem fazer a mudança deles, né? Não quero mais, quero fazer catequese. Fica à vontade. Isso é legal. Essa parte da catequese, eu que quis na época. Acho que foi influência também de amigas, né? Porque algumas amigas foram... Mas é interessante pra você aprender também aquilo ali, exatamente. Entender como funciona. Exatamente. Tanto que hoje, assim, eu não sou membro da igreja, mas tem muita coisa que eu acredito, como tem coisa que eu acho que é exagero também. E em várias outras religiões. A minha avó, por exemplo, ela é do centro eu nunca sei se centro de macumba está certo, porque na minha família a gente chama minha avó de macumbeira e ela aceita de boa, sabe? Tudo bem, tá dentro de casa. Agora tem gente que se ofende quando fala macumbeira, né? Enfim, minha avó que deixa. Minha avó faz parte do centro, minha tia agora também faz. Então, assim, eu sempre tive contato com as religiões e minha mãe nunca me obrigou a nada. E às vezes tem rixa, né, entre católico e o pessoal do centro. E minha mãe nunca foi dessas, sabe? Ela sempre falou, quer ir? Eu ia no Dia das Crianças, ia, sabe, assistir algumas coisas. E também ia na católica quando eu tava afim. Mas o problema pra mim é justamente os julgamentos, sabe? Lá na igreja messiânica, a gente tem inclusive um ensinamento falando sobre isso, sobre as religiões. E o que eles deixam muito em aberto, que eu acho que é fenomenal, é que existem níveis espirituais. É como se fosse assim, você tá mais próximo daquilo, você se sente bem ali. E tá tudo bem, você não é mais errado ou menos errado, ou mais certo, menos certo por causa disso. Você só se encaixou melhor naquele momento. Por isso que existe essa pluralidade de religião, de tudo. Ai, amei. Será que eu vou lá, gente? Eu gostei. Já acho justo. Tamires vai amar, porque ela às vezes joga assim... não sei se você iria. Nunca perguntou, mas ela fica, não sei se você iria. Mas eu gosto do princípio, assim, sabe? Então, como funciona, a gente já entendeu, né? E eu queria saber, então, tem Jesus, assim, na cabeça de vocês? Ou é como se fosse o divino, assim, no geral? Então, a gente tem Moki Chokada, que a gente chama de Meishu Sama lá dentro. Esse nome já é como se fosse o nome espiritual dele, tá? O nome original dele é Moki Chokada. Dele quem? Ele é o fundador da religião. Entendi. Tá? Então, foi ele que teve essa questão, teve várias coisas na vida dele. Ele só foi quase 50 anos que ele foi fundar a igreja, quando ele começou a se aproximar de Deus e começou a ter essas... vamos dizer, iluminações, né, sobre o que estava acontecendo lá no Japão. E ele não anula ninguém. Jesus, Buda, enfim. Não, todo mundo inclusive nos ensinamentos fala sobre isso. Só que existe uma trajetória. Primeiro a gente precisou de Jesus para que explicasse sobre o amor ao próximo.
Depois vem Buda falando do espiritismo, sobre aquela questão da evolução e tudo isso. E aí vem Mokichi Okada, que é o Meishu Sama, explicando sobre a construção do paraíso terrestre. Então, assim, tá conectado, entendeu? Um não anula o outro. Mas aí... A gente não cultua, né? Entendi. A gente não tem ali uma oração pra Jesus. Não Entendi. tem isso. E os ensinamentos são, no caso de Meishu Sama. Ele tem lá, a gente tem vários livros com ensinamentos, que é o que a gente segue, né? As ideias que a gente segue. Mas não anula nenhuma. Mas aí entra a questão, por exemplo, de Adão e Eva, a Arca de Noé, tem tudo isso? Não tem isso, não é igual na Bíblia, né? Entendi, são os ensinamentos. Os ensinamentos, na verdade, eles são muito mais uma explicação das ações. Então, por exemplo, a gente tem o ensinamento de não julgar. Lá não vem dizendo, porque a Bíblia é um pouco mais de parábolas, né? Uma coisa de história. E aí, dali você tira o ensinamento, uma moral, vamos dizer assim. Sim. O ensinamento de Meishu Sama, não. Ele realmente te explica espiritualmente sobre aquilo. Então, por que você não pode julgar? Porque você não tem nem permissão. Quem julga é Deus. A gente não pode julgar ninguém. Então, o que você deve fazer? Você não deve julgar o que a pessoa faz, deixa de fazer. O problema é dela. Né? Então, ele é um pouco mais direto. É uma coisa... É bom, né? Porque aí não fica nada escondido. Não fica interpretação torta. Exatamente. Sabe? Porque hoje em dia, eu acho que a confusão vem daí, né? Porque uns falam que, essa frase tá querendo dizer isso. Não, mas é... Eu acho que o que mais acontece é isso. É a falta ou a má interpretação. Sim. Tanto de Bíblia, Alcorão. Eu ganhei um Alcorão quando eu estava trabalhando, que eu trabalhei muito tempo com pessoas da cultura e tudo. Ganhei um Alcorão, li ele todo. E em nenhum momento você encontra várias coisas que as pessoas comentam ou falam. E aí você começa a perceber que é uma falta de entendimento. Sim. Existe ali ele falando sobre alguma questão? Existe, mas não falando que você tem que matar uma pessoa para receber aquilo. Nunca. O detalhe, eu acho que é quando deixa para você interpretar, você vai interpretar da forma que você acredita. Então, se aquilo já tá guardado em você, é aquilo que você vai levar entender, como quiser. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o problema. E quando você deixa tudo explicadinho, já fica mais fácil. E é difícil, porque você tá mexendo com o intelectual de outras pessoas. Uma pessoa intelectualmente mais fraca, ela vai ser muito mais suscetível ao que você vai falar do que uma pessoa não. Com certeza. Então, você consegue levar ela no que você quer. Né? E aí, vocês não têm encontros semanais, assim, por exemplo, todo domingo? A gente tem, assim, a gente pode ir e deve ir, se puder, todos os dias ao Jurei Center, ministrar Jurei, fazer essa troca, né? A gente todos os dias, tipo, segunda a segunda? De segunda a sábado. Sim. Domingo não. E aí o Jurei Center fica aberto, inclusive que eu digo aqui. E aí você vai lá, sempre vai ter gente pra te receber, pra te explicar. Sempre tem gente lá de verdade, gente. E aí vai te receber, te explicar a hora que você precisar, né? Legal. Tem essa troca, mostram pra você o altar, porque é diferente, né, do que a gente tá acostumado. Geralmente aqui a gente tem mais a coisa do que vem do cristianismo, então é diferente o altar e tudo. E aí você pode ir, você tem os cultos do dia, que aí vai ter de manhã e à noite, né? Às 9 horas e às 18 horas. E aí é um culto, o que eu gosto, tá? Esse culto, ele é muito rapidinho, não é aquela coisa prolongada, sabe? Não é uma hora, ou é mais curto? Não, ele é muito curtinho. Você chega, vai ter ali, vão falar algumas coisas, de avisos mesmo da igreja, que vai falar. Tem a oração, que a nossa oração, ela tem uma em japonês e uma em português. E todo mundo fala japonês? Todo mundo aprende a falar oração. O japonês não, só a Manu que resolveu que só aquela oração ali. Aí você tem a oração, e que você também aprende o que tá falando, óbvio, né? Pra gente com certeza, né, gente? E aí depois tem o ensinamento, que é lido. Todo dia tem um ensinamento diferente. Uma experiência de fé. Que a experiência de fé é interessante porque são os membros contando coisas de suas vidas. Legal. E o que eu mais gosto de experiência de fé, vou falar da Vanessa de novo, né? Vou falar particularmente, é que a experiência de fé, ela não precisa ser ganhei na Mega Sena. Ela pode ser conseguir plantar pimenta. Mas dali tem alguma coisa importante, sabe? São pequenos milagres, os milagres diários, né, que contam. Então, vai ter isso e aí acabou. E às vezes, quando a gente presta atenção nesses pequenos milagres, que a gente vê o quanto a gente é abençoado, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fica esperando ganhar na Mega Sena e a gente começa, mas Deus não gosta de mim, eu não ganho na Mega Sena.
Olha, ele não faz nada por mim. Mas não pensou sobre o mês inteiro, que teve comida no prato, que conseguiu seu salário. É interessante isso. E aí tem isso rapidinho. E a gente tem os cultos mensais e especiais. Os mensais são aqueles que no Jorei Center, ele acontece sempre no terceiro, posso estar mentindo, no terceiro final de semana, no domingo aqui, às 10 horas da manhã. E os especiais é Natal, que a gente chama de natalício, né? Vocês celebram o Natal, então? Então, é diferente. Não tem problema celebrar, tá? Deixar isso claro. Não é proibido, não. Inclusive, a gente faz lá o Santa Claus. Lá não proíbe nada, então, né? Assim, não proíbe nada. É um pouco mais pessoal. Você que vai levar do jeito que acha melhor, né? Sim. E o Santa Claus passa lá em casa. Então, a gente tem. Mas a gente tem o natalício de Meishu Sama, 23 de dezembro, que foi o dia que ele nasceu. Então, tipo assim, é bem uma coisa ali próxima da outra. Acaba sendo o Natal. Sim, então, legal. A gente tem também uma comemoração aí importante. E 15 de junho também, que é uma passagem que a gente fala, né? Como se fosse uma passagem do ano. É um pouquinho diferente. E aí tem esse culto grande também. E aí tem os cultos dos jovens, da agricultura. É muito legal que sempre tem um envolvimento ali com alguma coisa para explicar mais pros membros e frequentadores, né? O que é. Bem bacana. E, por exemplo, quero me tornar membro. Vamos supor assim, imaginando. Então, como que a pessoa responsável faz? Gabriel, por favor. Como que a pessoa faz? Então, ela pode ir a qualquer momento ir lá assistir? Pode. Qualquer pessoa que chegue lá, pode ir lá receber jorei. Enfim, fazer qualquer coisa, participar de horta caseira, participar das flores, qualquer coisa. Você não precisa ser frequente nem ativo para isso. Você pode ir a hora que você quiser. Comecei e gostei, Vanessa, como é que eu faço agora? Porque eu também quero ministrar. Porque geralmente você tem o sentimento de gratidão. E você começa a ter, porque você vê sua vida se transformando. Então você quer passar isso também para os outros. E aí, quero me tornar membro. Aí tem uma conversa com o responsável ou o ministro, né? Que aí depende, aqui a gente tem um responsável. E aí ele vai passar todas as instruções, existe como se fosse uma metazinha que você tem que fazer, de receber jorei, de tudo, até para você começar a entender, porque é de ordem japonesa, tem essa questão da lei da ordem. Então você tem que estar comprometido com aquilo ali, né? Aí você faz e aí tem um culto que você recebe, né? É tudo bonitinho, assim. Que aí você recebe o seu Hikari, que é a medalha de luz. A partir daí você é membro da igreja. E ainda existe uma questão do missionário, né? Que é quando você assume uma dedicação ali dentro, né? Pra poder, enfim, fazer da sua parte. Eu já fiz parte da agricultura natural, porque eu gosto dessa parte tudo. Então, eu fazia ali missionária da agricultura natural, sabe? E o fantástico, existe no mundo inteiro isso, que são os protótipos de paraíso terrestre. Então, eles são assim, no Brasil a gente tem, que é o solo de Guarapiranga, em São Paulo. E assim, é um lugar mágico. Você passou o portão, já é outra vibe, assim, outra... E qualquer um pode visitar ou só membros? Qualquer um pode visitar, mas a gente tem cultos mensais, que aí esse é no primeiro final de semana sempre, né? E aí, por exemplo, sou de Guapi, quero ir. Aí a gente faz caravanas, que aí vai todo mundo, vai no dia de noite e volta no outro dia. Então, você passa a noite no ônibus, né? E é muito legal porque você começa a ver ali a lei da ordem. É um lugar lindo, para começar. Todos são. A gente tem no Japão, acho que 3. Posso estar errada, mas se não me engano são 3. Peraí que a outra parou agora. Mas são protótipos do paraíso terrestre. Você vê tudo casando e funcionando ali. Você vê a parte das pessoas contribuindo sem fins lucrativos. Então, você tá vendo que a pessoa tá ali plantando, às vezes até trazendo. É tudo muito organizado, é tudo muito limpo, é tudo muito, literalmente perfeito, sabe? É muito bonito, é gostoso de estar lá, você se sente bem. Então, aí você tem o culto lá, existem vezes que você pode ir lá para dedicar, então você vai fora dessa questão do culto, passa lá 3 dias dedicando naquele local. Então, assim, é muito legal que você vê na prática como funciona, né? Você vê que aquilo funciona, não tá falando ali da boca para fora. Não, ó, isso aqui existe. Não são só palavras, né? É muito bonito. Maneiro. Então é isso, gente. A nossa conversa foi bem rapidinho pra conhecer um pouquinho mais do jorei, que eu sempre tive muita curiosidade. Muito obrigada. Nada. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, gente. Espero que esteja totalmente certo. Se não tiver, vocês comentem aí. Comenta aqui embaixo, gente, por favor. Tá maluca? Então é isso. Um beijo pra todos vocês. Um tapa na testa. Não, tapa na testa. Oh my God. Tchau. Pode na